O ex-presidente Michel Temer defendeu o inquérito ilegal das fake news instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao programa Morning Show da Jovem Pan, ele afirmou que liberdade de expressão tem limites no sistema jurídico. Temer garantiu que confia no relator do inquérito, Alexandre de Moraes, para investigar os supostos crimes cometidos. Foi Michel Temer quem nomeou o ministro para o STF em 2017. Vamos acompanhar o que disse o ex-presidente. Eu tenho a impressão que, ao longo do inquérito, ele vai distinguir situações em que a pessoa cometeu injúria, difamação ou calúnia e situações em que não cometeu tais ilícitos. Se não cometeu tais ilícitos, eu penso, vou dar um palpite aqui naturalmente, né? Eu penso que o ministro Alexandre de Moraes vai excluí-los desse inquérito, né? Em primeiro ponto. Temer também descartou a possibilidade de que ocorra um golpe de Estado no Brasil. O ex-presidente afirmou que, apesar das ameaças, a democracia não corre risco. Eu entendo as falas do presidente ou de alguns ministros, né, que, na verdade, geram a ideia de que a democracia corre risco. Mas eu digo a você e a todos o seguinte: as instituições no Brasil estão muito sólidas. Então, quando vem aí a ideia, mas pode haver golpe, quem é que vai dar golpe? É o legislativo? É o judiciário? É o executivo? Como é que você tem apoio das Forças Armadas para dar golpe? Não tem. E aí, Augusto, o que é que você acha desses comentários do ex-presidente Temer? Antes eu queria fazer só um comentário rápido, ligeiro, sobre a questão do ensino, a discussão. Claro. Nós estamos esquecendo de um problema que é fundamental, que aliás a palavra remete a isso, é o ensino fundamental. Esteja com o município, esteja com o Estado, esteja com a União, o importante é ensinar pessoas a alfabetizar direito, que não anda acontecendo. O ensino fundamental foi destruído, o sistema de ensino fundamental. Então, os ministros da Educação têm de encontrar tempo, e boa parte do tempo, para isso. Pode-se construir uma escola militar aqui, outra ali, elas são boas, de fato, mas o problema é que o sistema apodreceu e é preciso recriá-lo. Quanto ao Temer, ele é um constitucionalista, né, advogado constitucionalista. Ele está confundindo, deliberadamente ou não, mentira com ameaça. Como nós dissemos aqui, caso se configure uma ameaça, basta processar com base nos artigos do Código Penal que tratam dos crimes contra a honra. Ponto. Injúria, calúnia e difamação. É só ir até lá. Não precisa de nenhum trabalho do colega do Michel Temer, Alexandre de Moraes. Segundo, o presidente Michel Temer, que me perdoe, mas ele não tem autoridade para falar sobre isso, não. Ele não contou a verdade, por exemplo, sobre aquela conversa do Joesley Batista. Ele não contou a verdade sobre o que aconteceu no julgamento da chapa que ele formou com a Dilma Rousseff. Como é que o Gilmar Mendes foi atraído, né, para a posição que tomou, que é de envergonhar qualquer juiz de futebol, não juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Então, daqui a pouco vem o Sarney também falar em fake news. A condição de ex-presidente não absolve ninguém. Se a de presidente não absolve, muito menos a de ex. Então, não tem autoridade para isso. Quanto ao golpe, eu concordo. A gente tem dito aqui, ninguém vai dar golpe. O Exército é profissional, o Exército está fora dessa. Não interessa a um presidente, já completamente doido, um presidente que foi eleito querer dar golpe. Autogolpe, chama. Nenhum autogolpe funcionou. Nenhum. No Uruguai, na Argentina, quem fez isso caiu do cavalo. E golpe dado por quem? Com o exército do Stedley, com as tropas do comandante Zé Dirceu, que só matam de rir, né, os alvos da ofensiva. Então aí está certo. E você, Fiuza, que achou? O Temer, Vitor, ele fez um bom papel na história brasileira ao receber o poder quando a presidente Dilma levou o impeachment, né? O Temer montou uma boa equipe de governo, o Temer ouviu a agenda do Brasil, que trabalha, que constrói,
ele colocou o Meirelles para arrumar a casa, ele colocou o William Goldfein na presidência do Banco Central, que recuperou, em grande medida, o risco Brasil despencou novamente, que estava lá no alto, fez reforma, coordenou, né, reforma trabalhista, tentou levar a reforma da Previdência adiante. Foi um bom governo. O governo Temer, aquele governo que ele não trouxe as raposas do PMDB para dar as diretrizes, não foi o governo do Renan Calheiros, né? Então, nós devemos isso ao Temer, foi, de certa maneira, até surpreendente. E, na transição, eu acho que ele foi muito correto também. Ele não caiu nessa história do fascismo imaginário, não sei o quê, e tal, que estava chegando ao poder da suástica. Ele não fez nada disso. Ele ficou na dele, foi discreto. Agora, ele nomeou o Alexandre de Moraes, né? Esse foi a parte complicada do legado dele. E agora, Vitor, ele está fazendo política, né? Agora ele saiu dessa posição, que foi quase uma posição olímpica, né? Ele teve que brigar com muita gente ali, fisiológica, do partido dele, para poder dar espaço para a agenda que foi o início da agenda que a gente está tocando agora, de reconstrução, de reformas. Começou lá no Temer. Paulo Guedes sabe disso. E, de repente, eu vi aí outro dia o nome dele num desses abaixo-assinados patéticos, né? Juntando aí de Fernando Henrique a não sei o que, Haddad, acho que o Lula não quis assinar, uma palhaçada, estava lá o Temer, todos juntos contra sei lá o quê. Já achei estranho. E agora eu estou vendo ele defender um inquérito indefensável, né, para um legalista como é o Temer, um inquérito que está invadindo a liberdade de expressão de uma maneira que a gente tem que sempre sublinhar, ditatorial, né, um arrobo das togas, e o Temer está apoiando essa barbaridade porque só resta essa... Eu achava que ele não apoiaria esse tipo de coisa, não. Ele é discreto, ele é low profile, mas eu acho que agora ele fechou ali com o Alexandre de Moraes, que é o pupilo dele, e infelizmente está fazendo política nesse momento no pior lado, o lado mais obscuro da política brasileira no momento. Diga, Zé Maria. Olha, eu acho, Fiuza, que o ex-presidente Michel Temer tem sim créditos. E sempre ele atuou de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito equilibrada, quando era presidente da Câmara dos Deputados, né, quando liderou o MDB e acabou emprestando esta credibilidade ali, esta união de um partido que era ingovernável, que era o MDB, o PMDB, né, antigo. E ele foi como vice da Dilma Rousseff no momento que ninguém acreditava. Foi traído pelo PT várias vezes e acho que sem ele o impeachment não aconteceria. Isso, para mim, é muito claro, porque o impeachment ele é a soma de uma vontade popular, né, com crime de responsabilidade, mas existe ali a vontade do Congresso Nacional. E, como vice-presidente, o presidente Michel Temer liderou uma parcela importante. Se não houvesse o impeachment naquele momento, o Brasil estava caminhando para um desacerto tão grande na economia, na política, eu não sei o que aconteceria no país. Iria pegar fogo. Então, foi num momento exato. Michel Temer entendeu exatamente esta vontade popular, esta tendência da história, o espírito do tempo do Brasil. Ele entendeu e apoiou o impeachment. E foi assim que o impeachment passou pelo Congresso Nacional. Quando assumiu o governo, Michel Temer abriu o governo de uma forma que ele chamava até de um parlamentarismo presidencialista, porque os ministros todos eram indicados por partidos políticos e o governo dele foi tão importante que tirou o Brasil daquela linha, daquele caminho certo para o caos. Não era nem dificuldade econômica, não, era caos, porque havia dificuldade política, dificuldade econômica. O então presidente Michel Temer não contava com a boa vontade dos que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma, esses movimentos que continuaram contra o governo e continuaram apoiando outros, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, esse movimento que acabou aprovando o impeachment. O Alexandre de Moraes
é mais do que um indicado do ex-presidente Michel Temer. Ele é o que o Toffoli era para Lula, ou seja, uma pessoa ligada, né? Eles eram ali muito ligados. Então, é mais do que apenas uma indicação. É uma indicação de uma pessoa muito ligada. Então, eu acho que o Michel Temer tem uma experiência política muito grande e acumula essa experiência política um conhecimento, professor de direito constitucional, um conhecimento jurídico muito grande. A defesa que ele faz deste inquérito aí das fake news é uma defesa equivocada. E quando ele fala que há limites na liberdade de expressão, isso é um debate antigo nos Estados Unidos sobre essa liberdade, qual é o limite da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? Que a segunda emenda garante uma liberdade até fora dos padrões democráticos, uma liberdade muito grande, mas eu acho que não há liberdade exagerada. Toda liberdade é pouca diante da história do mundo. Então, eu acho que ele está equivocado ao defender esse inquérito da fake news, que eu chamo isso de coisa, porque isso não é um inquérito, o inquérito não é aberto assim, né? Mas ele tem, sim, créditos na história do país.